Vamos à nossa mensagem. Convido você aí a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Nós vamos do verso 12 até o verso 35. Nós estamos aí numa saga, uma empreitada acompanhando o livro de Atos dos Apóstolos. Nós já caminhamos bem. Semana passada nós fomos do capítulo 23, nós fomos até o verso 11. Nós vamos retornar hoje ao verso 11. Na verdade, na leitura que eu lerei a partir do verso 11, para dar um pouco mais de contexto ao que nós estamos lendo, mas nós estamos acompanhando os últimos momentos do apóstolo Paulo, ali em Jerusalém, antes da sua prisão em Cesareia e depois sua prisão em Roma, tá? Mas nós vamos caminhar nisso aí nos próximos capítulos. Eu vou, logo após a leitura, nós faremos uma oração, pedindo a Deus que fale conosco pela sua palavra, e aí eu farei um resumo também do que nós já vimos até agora, tá? Leamos o texto então, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, nós vamos ler do verso 11 até o final do capítulo, nós vamos até o verso 35. O texto nos diz o seguinte: na noite seguinte, o Senhor lhe apareceu e disse: sê corajoso, como destes testemunho de mim em Jerusalém, é necessário que deste também em Roma. Quando já era dia, os judeus se reuniram e juraram sob pena de maldição que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 que fizeram essa conspiração e foram até os principais sacerdotes e líderes religiosos e disseram: fizemos um juramento sob pena de maldição de não provarmos coisa alguma até que matemos Paulo. Agora, pois, juntamente com o sinédrio, solicitai ao comandante que mande descer perante vós, como se fosseis investigar com maior precisão a sua causa. Estamos prontos para matá-lo antes que ele chegue. Mas o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ficou sabendo da cilada e foi à fortaleza, entrou e avisou Paulo. Então Paulo, chamando um dos centuriões, disse: leva este moço ao comandante, porque ele tem algo a lhe comunicar. Ele o tomou, levou ao comandante e disse: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que trouxesse à tua presença este moço, que tem alguma coisa para dizer-te. O comandante tomou-o pela mão e, levando-o à parte, perguntou-lhe: o que tens para dizer-me? Ele disse: os judeus combinaram solicitar-te que amanhã mandes Paulo descer ao sinédrio, fingindo ter de investigar com mais precisão o caso dele. Não te deixes convencer por eles, porque há mais de 40 deles à espreita contra Paulo. Eles juraram sob pena de maldição não comer nem beber até que o matem. E agora estão preparados, aguardando a tua palavra de confirmação. Então o comandante mandou o moço sair, ordenando que ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo, e chamando 2 centuriões, disse: preparai para a 3ª hora da noite 200 soldados de infantaria, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. E ordenou que preparassem montarias para Paulo, a fim de o levarem a salvo até o governador Félix. Escreveu-lhe uma carta nesses termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles quando interferi com a tropa e o livrei, ao saber que era cidadão romano. Querendo saber o motivo da acusação, levei ao sinédrio deles, achando que eles estavam sendo acusados por questões da lei deles, mas que não havia nada digno de morte ou de prisão. Quando fui informado de que havia uma conspiração contra o homem, logo o enviei a ti, intimando também aos seus acusadores que apresentem o caso contra ele diante de ti. E tomando a Paulo, conforme lhes fora ordenado, os soldados o levaram de noite a Antípatre. Mas no dia seguinte deixaram os da cavalaria seguir com ele e voltaram à fortaleza. Estes logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e apresentaram-lhe Paulo. Tendo lido a carta, o governador perguntou de que província ele era. Ao saber que Paulo era da Cilícia, disse: vou ouvir-te quando os teus acusadores chegarem também. E mandou que ficasse preso no palácio de Herodes. Oremos. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Fala conosco por meio desse texto, por meio da tua palavra, Pai. Por meio de um relato, de um evento, de uma história que aconteceu há tanto tempo atrás. Mas fala conosco. Tira lições desse texto para aplicar às nossas vidas, para que possamos aprender mais de Ti e sermos moldados à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo.
abre os ouvidos de quem precisa ouvir, abre os olhos de quem precisa te ver, aquece o coração de quem precisa ser aquecido, amolece o coração que precisa ser amolecido nessa noite, e transforma-nos, Pai, que nós não saiamos daqui, tanto os meus irmãos que estão presentes, quanto os que estão acompanhando pela internet, que eles não terminem essa mensagem sem serem impactados pela Tua Palavra, sem serem transformados pela Tua Palavra, não pela capacidade do pregador, mas pela obra do Teu Santo Espírito, pela capacidade do Teu Santo Espírito de convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo, daquilo que precisamos saber de Ti. É o que te pedimos, suplicando em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, nós estamos caminhando pela saga do apóstolo Paulo. Eu não sei se você já leu o livro de Atos, com a expectativa de uma leitura como se fosse um romance. Esse trecho agora final, ele é bem apoteótico, ele é digno mesmo de uma bela série com altos e baixos. Você tem uma série de eventos agora, especialmente esses últimos momentos do apóstolo Paulo, a partir do capítulo 16, melhor, desde a sua viagem de volta, né, toda a despedida com os irmãos, né, os presbíteros de Éfeso, todo aquele momento ali, um momento bem dramático, depois ele chegando em Jerusalém, a participação dele ali, a prisão dele no templo, ele sendo linchado pela população, toda aquela confusão, a guarda romana tendo que invadir, tendo que intervir na situação, para que você tenha uma visão da situação, de como é que era. O templo, tá? O templo de Herodes, esse templo que o apóstolo Paulo está participando ali, ele era emendado nessa fortaleza que o texto faz a citação o tempo todo aqui, essa fortaleza chamada Fortaleza de Antônia, tá? É uma fortaleza construída por Herodes para os romanos, tá? Ela é anexada ao templo, tem uma passagem subterrânea que liga as duas estruturas. É por isso que o comandante consegue intervir a tempo, antes que o apóstolo Paulo fosse destroçado pela multidão raivosa. Então ele consegue rapidamente deslocar um destacamento de soldados, sair da fortaleza e entrar no templo, na parte onde ele poderia entrar, porque ainda tem esses detalhes, né, que os judeus são muito zelosos com a pureza do seu templo, né? Então, e poderia gerar um problema maior. Então o comandante consegue intervir, e aí enquanto o comandante está carregando o apóstolo Paulo ali pelas escadarias, tentando levá-lo para a fortaleza a salvo, o apóstolo Paulo pede a palavra, pede para tentar conversar com os seus irmãos compatriotas. Nós já meditamos nesse trecho. Ele então faz um discurso, isso enfurece mais os seus opositores, e o texto de Lucas diz que enquanto as pessoas ouviam o apóstolo Paulo, elas gritavam ao céu, jogavam suas capas para o ar e jogavam terra para o ar, né? Então você imagina a imagem, né, de ódio daqueles homens. É digno de um filme apoteótico, ou de uma série dessas apoteóticas. Eu fico, quando estou lendo o texto de Atos, eu fico pensando o quanto que Hollywood perde por não dar valor a essas histórias do texto bíblico de maneira apropriada, né? Porque normalmente quando Hollywood tenta replicar o texto bíblico, ele acaba fazendo alterações desnecessárias e acaba estragando o texto. Mas essa vida do apóstolo Paulo, esse trechinho final da vida do apóstolo Paulo, é digno assim de uma série dessas, com muitos momentos de êxtase, de frisson, né, e de tensão. E nós estamos agora presenciando, estamos lendo mais um momento de tensão. O apóstolo Paulo é levado ao Sinédrio para tentar ali se descobrir o que está acontecendo, né? O comandante quer descobrir o que está acontecendo, leva o apóstolo Paulo ao Sinédrio. Nós vimos isso semana passada, e enquanto o apóstolo Paulo está ali tentando se defender diante do Sinédrio, ele, quando toca na questão da ressurreição dos mortos, que é o ponto principal, nós chamamos a atenção na semana passada, que é de fato o que desmascara ambos os grupos, saduceus e fariseus, diante da ressurreição de Cristo Jesus, que era testemunhada não só pelo apóstolo Paulo, mas por muitas outras pessoas que ainda estavam vivas naquele momento. Quando esse assunto é trazido ali no meio da discussão, o texto de Lucas, né, o texto de Atos, que é escrito por Lucas, volta a dizer, né, ali com letras até mesmo gritantes, ele diz assim: olha, temendo que o apóstolo Paulo fosse despedaçado pelos
pelo grupo ali de homens que estavam discutindo no Sinédrio, você percebe então as cores bem fortes que a história está sendo contada, né? Aqueles homens estavam discutindo a ponto do comandante, autoridade militar ali, que está acostumado com batalhas, está acostumado com guerra, né? Está acostumado a ver atrocidades no campo de batalha. Ele olha aqueles homens partindo para cima do apóstolo Paulo e diz: esses caras vão despedaçar esse homem se eu não tirar ele daqui, para que você tenha a visão do que de fato está acontecendo. Então o apóstolo Paulo é tirado dali, levado novamente à fortaleza, guardado ali na fortaleza. O Senhor Jesus Cristo aparece a ele à noite. O texto é o ponto onde nós começamos a ler, que é onde encerramos também na semana passada. O Senhor Jesus Cristo aparece ao apóstolo Paulo, e aqui nós vamos voltar a comentar isso com um pouco mais de tranquilidade, mas é o próprio Cristo, não é uma visão, não, é o próprio Cristo, tá? O próprio Cristo aparece ao apóstolo Paulo e diz a ele: ser corajoso, da mesma forma como você testemunhou de mim aqui diante dos homens em Jerusalém, importa que você testemunhe em Roma, e você vai até Roma fazer isso. Ser corajoso, a jornada ainda não acabou. E aí tem toda agora uma história de conspiração. 40 homens, 40 judeus se juntam, fazem um pacto, né? Eles fazem um acordo ali: nós não vamos comer nem beber nada até que Paulo esteja morto, até que esse homem tenha sido morto. E aí eles armam todo um esquema ali, né? Fazem ali todo um estratagema, dizendo: diz lá para o comandante para trazer para o Sinédrio, quando ele estiver passando por ali, a gente ataca a guarnição, mata o apóstolo Paulo, e mesmo que a gente tenha problema com os romanos, a gente resolve isso depois. Isso não é o problema é matar o apóstolo Paulo. E aqueles homens estavam sedentos pelo sangue do apóstolo Paulo, a ponto de fazer um juramento de que eles não comeriam nada e não beberiam nada até que o apóstolo Paulo estivesse morto. Então um sobrinho de Paulo ouve aquela conversa toda. O texto não nos explica muito bem como é que o sobrinho de Paulo tem acesso a essas informações, mas ao que tudo indica é porque a família do apóstolo Paulo era uma família envolvida com os fariseus, com o grupo dos fariseus. Então é muito provável que o sobrinho do apóstolo Paulo tivesse ouvido, né, ou estivesse ali nos círculos de conversa dos homens. Ele ouve então aquele plano, corre para avisar o seu tio na prisão. Ele vai até a fortaleza, consegue entrar na fortaleza, fala com o apóstolo Paulo então informa o comandante, e aí o comandante destaca metade. Nós lemos no texto que são tantos lanceiros, tantos cavaleiros, são tantos soldados de infantaria, tantos soldados de cavalaria, tantos soldados de lança, né, tantos lanceiros. Essa quantidade de soldados é metade da guarnição que tinha em Jerusalém. Metade da guarnição romana que estava em Jerusalém. O comandante destaca aqueles homens para escoltar o apóstolo Paulo até Cesareia, para você perceber o tamanho da confusão que estava acontecendo naquele momento. Foi necessário que o comandante destacasse metade da guarnição do exército romano em Jerusalém para escoltar um único homem de uma cidade para outra, algo que eles fariam normalmente sem grandes dificuldades. Foram para poder fazer essa escolta, eles precisam agora de metade do exército romano ali em Jerusalém, para que vocês tenham a noção do tamanho da confusão. Então é muita emoção, é muita situação acontecendo. O apóstolo Paulo então é levado até o governador Félix, até a cidade de Cesareia, e lá então ele vai passar por um novo julgamento, que nós veremos nas próximas mensagens. Mas a partir desse texto, meditando sobre os acontecimentos aqui, eu quero tirar duas lições. Eu quero, na verdade, o título da nossa mensagem é Paulo entre conspiradores, mas eu quero chamar a atenção para vocês, porque o tema central do que nós vamos meditar nessa noite não é sobre a história em si. Eu já contei a história para os irmãos já leram a história comigo, os irmãos estão conscientes dos fatos. Eu dei detalhes a mais para que vocês pudessem ter uma visão melhor da informação, pudessem ter uma visão mais holística dos eventos, mas isso aqui é uma história, e a partir dessa história nós temos que tirar algum tipo de lição para os nossos dias nesse momento. E eu entendo que existem pelo menos duas lições aqui que nós podemos tirar para os nossos dias.
E a primeira lição que nós tiramos está ligada ao tema geral disso tudo aqui. O tema geral desse trecho, para mim, eu entendo que para os irmãos nessa noite, é a razão da resiliência do povo de Deus. A razão da resiliência do povo de Deus, a razão de por que o povo de Deus se mantém firme ao longo da sua jornada, ao longo dos dias. Eu quero que você lembre-se comigo de um pouco da jornada do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando se converte, nós já fizemos um pouco desse feedback aqui, desse relatório, mas quero repetir para que fique bem claro para vocês. O apóstolo Paulo se converte, ele vai lá para Damasco, lá em Damasco ele fica alguns dias até recuperar a visão, depois ele volta para Jerusalém, em Jerusalém ele tem contato com os discípulos, ele recebe então a mensagem, Cristo fala com ele conta isso em todas as suas defesas anteriores, Cristo fala com ele, olha, sai de Jerusalém, eles não vão te dar ouvido, vai embora. Então ele sai de Jerusalém, ele vai para a Arábia, ele fica 3 anos na Arábia, depois disso ele volta de lá, passa novamente por Jerusalém de maneira muito rápida, então a igreja não o recebe muito bem, pessoas ficam desconfiadas dele, então de repente Barnabé aparece na história, ele começa uma série de viagens missionárias, ele vai para os gentios, e em todas as cidades por onde o apóstolo Paulo passou, ele no mínimo foi expulso da cidade, no mínimo. Tá? No mínimo ele foi expulso, mas nesse caminhar dessas 3 viagens missionárias que nós já passamos, ele foi apedrejado até a morte, ou melhor, apedrejado e dado como morto em um determinado momento, ele foi açoitado em praça pública em Filipos, ele foi preso, acorrentado, ele foi jogado em algum tipo de calabouço no meio do caminho, ele foi expulso de várias cidades na base da briga. Em Éfeso há um rebuliço tão grande na cidade por causa da presença do apóstolo Paulo e da mensagem que ele estava pregando lá, que você tem uma assembleia da cidade reunida. É porque nós não conseguimos ter a ideia, porque isso não faz parte da nossa vivência atual, mas é mais ou menos como se Porto Velho inteiro se reunisse em uma praça pública, em algum lugar que desse para reunir boa parte das pessoas, e estivesse todo mundo discutindo o que fazer com esse homem. Era basicamente isso que aconteceu em Éfeso ao longo do período que o apóstolo Paulo esteve lá. Em Corinto acontece a mesma coisa. Em Corinto também a cidade se envolve contra ele, se revolta contra o apóstolo Paulo, e esse homem passa essa vida inteira, o tempo todo, sob ameaças, mas continuando na missão. E a igreja, em conjunto com o apóstolo Paulo, vem sofrendo também, porque o apóstolo Paulo planta a igreja, o apóstolo Paulo deixa líderes ali, ele vai embora, as perseguições não deixam a igreja, as perseguições não vão acompanhando o apóstolo Paulo, elas continuam na igreja, tanto é que nós temos inúmeras cartas escritas pelo apóstolo Paulo, para orientar a igreja como lidar com os falsos profetas e com os perseguidores que estão chegando lá. É o caso de Gálatas, a carta de Gálatas é uma carta escrita nessa situação. O apóstolo Paulo passa um período em Gálatas, planta a igreja de Gálatas, na região da Galácia, ele então ensina o evangelho àqueles homens, ele sai de lá para dar continuidade ao trabalho, deixa líderes lá, e pouco tempo depois os Gálatas já estão abraçados com outro evangelho, e aí o apóstolo Paulo escreve uma carta, ó incessatos Gálatas, ele começa a carta assim, dizendo, há pouco tempo eu saí daí, vocês já mudaram de ideia. Por quê? Porque entrou gente aí no meio. Então a perseguição é parte da história da igreja, e se nós dermos continuidade na história, não parando aqui em Atos, ao longo dos próximos 4 séculos, a partir do momento aqui de Atos, a igreja vai passar por inúmeras perseguições, primeiramente pelos judeus, depois pelo Império Romano, em tempos maiores, em tempos menores. O sangue dos mártires cristãos vai encharcar as arenas romanas. Muitos cristãos, os cristãos servirão de tochas para iluminar Roma à noite. A igreja será perseguida, mas a igreja permanece resiliente, permanece ao longo da história, sem ser derrubada, sem ser derrotada, e há uma razão, e eu entendo que nesse texto é mostrado para nós, pelo menos 2 razões pelas quais a igreja permanece firme ao longo de toda a história, mesmo diante de todo tipo de perseguição, e a vida do apóstolo Paulo nos mostra isso. A primeira razão, nós resistimos porque não estamos sós.
É a primeira razão pela qual a igreja resiste, porque o apóstolo Paulo resistiu, porque os primeiros cristãos resistiram, porque todos eles tinham consciência de que não estão sós. No texto aqui, no verso 11, o apóstolo Paulo volta depois de toda aquela confusão. O apóstolo Paulo está abatido, com certeza, tá? O apóstolo Paulo está abatido, ele tanto está abatido que Cristo do céu entende que é necessário que ele mesmo se apresente diante do apóstolo Paulo, para encorajar o apóstolo Paulo. Cristo não manda um anjo, Cristo não manda um ser celeste falar com o apóstolo Paulo, o próprio Senhor em pessoa. E o texto nos diz, uma das traduções possíveis diz que o Senhor colocou-se ao lado do apóstolo Paulo. Sabe aquela sensação do amigo, quando vê o amigo abatido e dá o ombro e ali e apoia? É essa imagem que o autor está tentando transmitir com as suas palavras no original. Cristo apresentou-se ao apóstolo Paulo lado a lado, ombro a ombro, aqui, abraçando o apóstolo Paulo e dizendo para ele: ser corajoso, ter coragem, você não está só, você não está sozinho, eu estou com você. Cristo demonstra ao apóstolo Paulo que havia sido linchado, preso, quase torturado, quase despedaçado, preso novamente. Os seus planos pessoais, lembra que nós comentamos, o apóstolo Paulo tinha planos pessoais de ir até Roma e de Roma ir à Espanha, pregar o evangelho em uma 4ª viagem missionária. As viagens missionárias do apóstolo Paulo, embora com todas essas dificuldades que eu já citei, tinham sido bem sucedidas, inúmeras igrejas haviam sido plantadas. Quando o apóstolo Paulo é preso aqui em Jerusalém, o que os homens falam, o que os judeus da Ásia falam, é que este homem, apontando para o apóstolo Paulo, tem anunciado por toda a Ásia, por toda a região da Ásia Menor, a região que compreende ali o que nós hoje conhecemos ali como a região do Mediterrâneo, ali que vem toda aquela parte ali onde tem a Grécia, onde tem ali aqueles países subjacentes ali em volta do mar Mediterrâneo, já na emenda do continente europeu com o continente asiático, toda aquela região que é conhecida como o mundo antigo, toda aquela região havia ouvido falar do Evangelho de Cristo por conta das andanças e das viagens desse homem. Esse homem era famoso em toda aquela região, a ponto desses homens estarem lá em Jerusalém e dizerem: olha, esse aí, Paulo, esse homem tem anunciado uma mensagem estranha por toda a região da Ásia. Então o apóstolo Paulo, ele tinha boas perspectivas, ele podia pensar do ponto de vista humano: minhas 3 primeiras viagens missionárias com muita dificuldade foram realizadas, mas foram bem sucedidas, eu plantei inúmeras igrejas. Nós podemos citar aqui cada uma dessas cartas que você tem na sua Bíblia, é pelo menos uma igreja que foi plantada: Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Efésios, Corinto, não? Fora as outras igrejas que foram plantadas, que nós não temos as cartas aqui. Lá em Apocalipse nós temos pelo menos 7 igrejas, e apenas uma delas está citada antes aqui. Nós temos a igreja de Filadélfia, nós temos a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, são todas igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo, ou que tiveram uma participação de algum discípulo do apóstolo Paulo que plantou. Então o apóstolo Paulo podia pensar: bem, foi difícil? Foi, mas eu tenho sido bem sucedido. Então uma 4ª viagem para a Espanha, qual é a expectativa dele? Igrejas serão plantadas na região da Espanha. Eu avançarei para o outro lado do continente que nós ainda não chegamos. A igreja também tinha boas expectativas. Se o apóstolo Paulo está pregando o evangelho, está plantando a igreja vai dar certo, porque esse homem aí é abençoado por Deus, esse homem trabalha e as coisas funcionam. Então a igreja tinha também boas expectativas, o apóstolo Paulo tinha expectativas, ele vinha com planos: bem, vou a Jerusalém, vou entregar a oferta, depois vou à Espanha, dar continuidade à missão que me foi dada. Mas Deus muda os planos, avisa o apóstolo Paulo que ele enfrentaria tribulações, e talvez o apóstolo Paulo tenha pensado que as tribulações não eram tão tribulações assim, mas chega aqui nesse momento, ele está preso, é muito provável que ele tenha pensado: bem, eu acho que acabou aqui, aquele negócio de tribulações era mais pesado do que eu havia imaginado, talvez a minha vida tenha chegado ao fim, eu já irritei todo mundo que eu podia irritar, não há mais ninguém aqui, né, em Jerusalém a quem eu não tenha transformado em meu inimigo por conta do evangelho. E aí o apóstolo Paulo, desanimado, triste, Cristo aparece a ele e diz: ser corajoso, assim como você testemunhou aqui,
você vai testemunhar lá em Roma, você vai até Roma. O Senhor que comissiona não deixa o seu servo sozinho na missão. O Senhor não abandona o seu servo. Às vezes nós temos a sensação de que Cristo, como nosso Senhor, nessa grande missão que Ele nos concedeu como igreja, é como se estivesse no fim da jornada, lá na linha final da corrida, sempre dizendo, vem, 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 e nós aqui correndo na trilha, nós correndo na trilha e Cristo do lado de lá olhando, vem, vem. Na verdade não funciona assim. Cristo está conosco na trilha. Cristo está caminhando juntamente conosco, Ele está na corrida junto conosco. O mesmo Cristo que apareceu a Paulo e disse, ser corajoso, é o que disse em Mateus 28, Mateus 28, versos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. O mesmo Cristo que disse ao apóstolo Paulo, ser corajoso, é o mesmo Cristo que já havia dito à sua igreja, eu estou com vocês até o final dos tempos, eu não deixarei vocês sozinhos. E não é só a presença do Espírito Santo conosco, é a presença do próprio Cristo, é a presença do próprio Senhor, eu estarei com vocês, não é que eu estarei representado diante de vocês pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem outra função, ele está aqui conosco também. Cristo não está longe de nós, Cristo está conosco. Nós estamos unidos a Cristo. E Cristo está caminhando conosco lado a lado. O autor de Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas diferentemente do que nós imaginamos, ele sabe tudo que nós passamos. Não só porque ele experimentou, mas porque ele está conosco, caminhando lado a lado conosco. Nós não estamos sozinhos, é por isso que a igreja resiste. A igreja resiste porque ela não está só. Na missão, a igreja não está sozinha. Cristo está ao nosso lado, sofrendo conosco, trabalhando conosco, lutando conosco. E é porque nós cremos que o Deus Filho está conosco todos os dias, é que nós enfrentamos todas as batalhas sem temor. É porque nós cremos que não estamos sós, que nós saímos e anunciamos uma mensagem contracultural, uma mensagem que não se amoda aos padrões do mundo. É porque a igreja nunca esteve sozinha, que ela permaneceu todo esse tempo e permanecerá até o dia da volta de Cristo. A igreja permanece resiliente, porque ela não está só. Quando o cristão entender que ele não está sozinho, ele vai perceber que ele pode resistir a todas as situações que se apresentam diante dele, a todas as circunstâncias, das mais difíceis, as mais dificultosas, as mais desesperançosas. O cristão pode resistir a todas elas, porque ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Cristo está conosco. Cristo está ao nosso lado. Ele está junto conosco. Ele está próximo de nós. Nós não estamos sozinhos. A segunda razão que eu entendo, a partir desse texto, que dá razão para a resiliência da igreja, ao fato da igreja resistir a todo tipo de pressão que ela sofre ao longo da história, nós resistimos porque nós cremos na soberania de Deus. Do verso 12 ao verso 35 é muito interessante, nós lemos, conta a história toda, e nós percebemos que ao longo dessa história, coisas peculiares vão acontecendo. 40 homens se levantam contra o apóstolo Paulo e fazem uma promessa, nós vamos matar esse homem, e até que nós matemos ele, nós não vamos comer nada, nós não vamos beber nada, até que esse homem esteja morto. E aí o que é interessante é que 40 homens são derrubados por uma criança. 40 homens são derrubados por uma criança. O exército romano, que futuramente terá grandes problemas com a igreja, precisa salvar o maior missionário da igreja. Coisas interessantes vão acontecendo, por quê? Porque existe um Deus soberano que havia escrito a história do apóstolo Paulo, assim como escreveu a história da humanidade. O próprio Cristo disse ao apóstolo Paulo: ser corajoso, porque você deu testemunho de mim aqui e você vai dar testemunho de mim lá em Roma. A partir desse momento, o apóstolo Paulo é invencível. A partir desse momento, o apóstolo Paulo é imortal. Até que ele cumpra a missão que Cristo deu a ele, o apóstolo Paulo é imortal.
Nada que os homens pudessem fazer contra o apóstolo Paulo poderia frustrar os planos do Senhor, porque Deus já havia determinado, o Deus soberano havia dito: você vai a Roma e vai testemunhar diante de mim lá em Roma. Então, nada que os homens fizessem, nada que os homens pudessem planejar, mudaria o fato de que o apóstolo Paulo iria até Roma anunciar o nome do Senhor Jesus Cristo diante do próprio imperador. A igreja resiste porque ela serve a um Deus soberano. A igreja resiste porque ela serve a um Deus que é soberano não só sobre a igreja, é um Deus que é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre todas as criaturas. Deus não manda, Deus não é soberano apenas sobre a igreja, ou sobre a vida dos crentes. Deus é soberano inclusive sobre a vida dos infiéis. A vontade dele se executa onde quer que ele determine que ela aconteça. A vontade de Deus não é negociável. A vontade de Deus é decretiva. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Nós cantamos isso nessa noite, nós entoamos hinos de louvor falando sobre essas coisas nessa noite. Nós cremos em um Deus soberano. O mesmo Cristo que disse: é necessário que deis testemunho de mim também em Roma, também disse, antes do verso 19, lá do capítulo 28 de Mateus, ele diz: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de toda criatura. É porque nós temos a confiança de que toda a autoridade foi dada a Cristo Jesus, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Inclusive, no texto que nós lemos de Colossenses, nós lemos exatamente isso, dizendo que todas as coisas foram criadas por Ele, e para Ele, e por meio dEle. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas, nós podemos anunciar a mensagem do Evangelho, sabendo que aqueles a quem o Espírito Santo tiver que convencer do pecado, da justiça e do juízo, serão convencidos, porque Deus assim o determinou, Deus assim o decretou. A soberania do Senhor nos dá a segurança de que a história não mudará. A história que já foi escrita pelo Senhor não mudará. E é isso que nos dá a segurança de continuarmos enfrentando as oposições. A igreja nunca será derrotada, porque a igreja já foi declarada vitoriosa em Cristo Jesus. A igreja já foi declarada vitoriosa porque Cristo já venceu. Cristo já é vitorioso. O autor de Hebreus, mais uma vez, vai dizer que na cruz, Jesus Cristo despojou o inimigo e triunfou sobre ele. Triunfou sobre todas as potestades que se levantaram diante dele, porque ele venceu na cruz. A igreja entende o mesmo Cristo que já havia dito antes ao apóstolo Paulo, lá em Corinto, havia dito aí lá em Atos, capítulo 18, do verso 9, parte B ao verso 11, disse também a ele, em uma situação semelhante, onde ele estava ali acuado por conta das perseguições na cidade, ele disse ao apóstolo Paulo: não temas, mas fale e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois eu tenho muita gente nessa cidade. O apóstolo Paulo recebeu de Deus a orientação do próprio Cristo: prega, porque eu tenho pessoas para converter nessa cidade. E não temas, porque eu estou dizendo, essas pessoas te ouvirão e se converterão, e ninguém se levantará contra ti, porque eu sou o Senhor da história. Deus diz a mesma coisa para a igreja hoje: não temas, igreja, eu estou com vocês, vocês não estão sozinhos, e eu já decretei a história, nós seremos vitoriosos, a igreja não será derrotada. No meio do caminho, alguns dos nossos tombarão, como já tombaram. Muitos cristãos morreram por amor à pátria, mas a igreja permanece vitoriosa. A igreja não será derrotada. E mesmo aqueles que tombaram ao longo da história, ressuscitarão para a glória eterna com Cristo Jesus, porque já são vitoriosos. O mesmo Deus também falou a Jó, lá no Jó, capítulo 42, ou melhor, Jó constata, depois de tudo aquilo que ele havia passado, ele diz a Deus: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É o mesmo Deus que também disse ao profeta Isaías: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Por isso que Cristo pode dizer para os discípulos:
todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide e pregai o evangelho, ide e fazei discípulos, ide e não tenham medo, porque eu estou convosco, porque o poder é meu, a autoridade é minha, quem está dando ordem sou eu. Nós servimos a um Deus soberano, a um Deus que é Senhor da história, a um Deus que não é um mero espectador da história. Nós temos uma percepção equivocada, uma percepção que a teologia chama de deísta, de o Deus relojoeiro. Não sei se você já ouviu essa expressão. É o Deus que deu a corda no mundo e saiu fora e agora só assiste as coisas acontecer. Às vezes nós temos uma expectativa deísta de Deus. Eu, muitas vezes, estudando e pensando sobre isso, já pensei, em algum momento da minha vida, eu pensei nisso. Eu achei que, de fato, não. Deus determinou as regras e ficou em casa agora assistindo. O resto é a gente que se vira. Porque parece natural. Porque, no fim, nós não queremos admitir que o fato de termos um Deus que não é um mero espectador da história. Ele é o autor e escritor da história. Ele decidiu como as coisas acontecem e como as coisas acontecerão, e a sua palavra não volta vazia. Por isso, o apóstolo Paulo pode dizer que nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Então, o Deus disse ao profeta Isaías e continua dizendo a nós: a sua palavra não volta vazia, ela fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Por isso, quando Cristo nos diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra, ide, nós podemos ir pregar o evangelho sem medo. Primeiro, porque não estamos sozinhos, e segundo, porque servimos a um Deus soberano, que tem todo o poder nos céus e na terra. A história não está sendo escrita mediante a resposta dos homens, ela já está escrita pela mão soberana de Deus. Por isso a igreja resiste, pois Deus nos garantiu a vitória. Apocalipse 5, capítulo 5, verso 9, o profeta João, né, o apóstolo João tem a visão ali, uma visão profética, a visão do trono do Senhor. Então ele vê o Cordeiro entrando, e logo em seguida que o Cordeiro pega, o Cordeiro vitorioso entrando no salão do Senhor, no templo do Senhor, onde está o trono do Senhor. Ele vai até a mão do homem que está sentado no trono e toma da mão do Senhor o rolo com os 7 selos, e aí todas as pessoas que estão ali começam a adorar o Cordeiro e diz assim: assim também ocorre, tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes mortos e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituístes reino e sacerdote para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. É por isso que a igreja pode pregar sem medo, porque aqueles que hão de se converter já foram comprados pelo sangue do Cordeiro. É por isso que nós podemos anunciar sem medo, porque temos um Deus soberano que já comprou o seu povo. O preço já foi pago. Nós não temos o trabalho de converter ninguém, nós temos o trabalho único e exclusivo de anunciar a mensagem, porque o Espírito Santo se encarregará de convencer todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. O nosso trabalho é anunciar, e nem isso nós fazemos, e não fazemos muitas vezes por medo de sermos mal vistos, das pessoas não gostarem da mensagem que nós estamos anunciando, ou porque não é legal. É bom esse crente cultural, né, esse evangélico cultural, que não tem problema nenhum com as coisas ruins, né, com o comportamento ruim, né, ele continua com suas atividades estranhas, mas vai à igreja domingo, fala de Jesus e amor, mas esquece da mensagem dura também de condenação ao pecado. É aquele que diz: não, o pecado é uma coisa subjetiva, cada um diz o que é pecado para você não é pecado para mim, e assim vai, quando na verdade a mensagem do evangelho não é essa. E quando nós pregamos a mensagem real do evangelho, as pessoas não gostam, acham ruim, torcem o nariz, reclamam, mas isso não deve nos preocupar. Não deve nos preocupar, porque aqueles que precisam ouvir a mensagem ouvirão, porque o Espírito Santo do Senhor não deixará escapar nenhum daqueles a quem Deus deu na mão de Cristo. Na oração sacerdotal, Cristo diz: todos os que tu me deste, nenhum escapou, e nenhum escapará, apenas aquele que estava destinado a ser perdido. Mas todos os que tu me deste,
tu me destes da tua mão tu me deu, e eu te entregarei, como o próprio texto de Apocalipse diz, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Mateus 16, capítulo 16, verso 18, parte B, Jesus Cristo falando sobre a mensagem do apóstolo, ou melhor, a palavra que o apóstolo Pedro dá ali, respondendo que que Jesus é o Cristo de Deus. Jesus Cristo então diz para ele, e sobre esta pedra, sobre esta tua mensagem, sobre isso que você está falando, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja permanece resistente, resiste a todo o mal que se levanta contra ela, porque Deus é soberano, Ele já decretou, as portas do inferno não resistirão à minha igreja. As portas do inferno não resistirão à mensagem que eu estou mandando vocês pregarem. Por isso vão e preguem, por isso anunciem, porque cremos na palavra soberana de Deus, nós resistimos e seguimos em frente na missão. Quero partir para a conclusão e umas aplicações finais. Algum tempo antes do apóstolo Paulo passar por tudo isso que nós vimos aqui nesse texto, no texto de Atos, ele, na viagem para Jerusalém, na viagem que ele estava fazendo para levar os donativos a Jerusalém, ele escreve uma carta aos romanos. Uma carta com a expectativa de ir visitá-los em breve, depois de passar por Jerusalém. E lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 31 ao verso 39, ele sintetiza tudo isso, como se ele estivesse profetizando o que iria acontecer com ele. Ele responde aos romanos, depois de explicar sobre o Evangelho e de falar da graça maravilhosa de Cristo Jesus, ele diz, olha, portanto, que podemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que a igreja resiste, é por isso que a igreja permanece de pé, é por isso que a igreja nunca será derrotada, porque nada pode nos separar do amor de Deus, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, porque não estamos sós, porque nós confiamos em um Deus soberano, um Deus que escreveu a história, não alguém que está esperando as coisas acontecerem, mas um Deus que disse como as coisas irão acontecer e disse como as coisas terminarão. As coisas terminarão com o Cordeiro sentado no trono, entronizado, governando sobre todos, e todos reconhecendo que Ele é o único Senhor. É por isso que a igreja resiste, é por isso que o apóstolo Paulo resistiu, é por isso que o apóstolo Paulo cumpriu toda a missão que lhe foi dada, e apenas no dia em que o Senhor disse a ele, sua missão acabou, é que a vida do apóstolo Paulo foi ceifada pela mão dos romanos. Enquanto isso não foi determinado por Deus, os homens podiam fazer o que quiser com ele, ele não iria morrer. Daqui até a sua morte, o apóstolo Paulo ainda vai passar por um naufrágio, o apóstolo Paulo ainda vai passar por mais uma prisão, o apóstolo Paulo ainda vai passar por algumas outras dificuldades, mas esse homem é imortal, e enquanto Deus estiver conosco, nós também somos imortais. Enquanto Deus estiver trabalhando por meio de nós, nada se levantará contra a igreja. A igreja é imortal. Ela só terminará a sua missão no dia que o céu se abrir e Cristo Jesus romper, trazendo o tempo eterno para todos nós. Mas enquanto isso acontecer, nada derrotará a igreja, nada derrubará a igreja. A igreja permanecerá de pé. Se você se entende como parte da igreja, você também deve se entender como essa pessoa, que em todas as coisas é mais do que vencedor. Nada lhe separará do amor de Deus. Pode se levantar a oposição que for, nada lhe derrubará. Pode se levantar a oposição que for,
nada lhe trará derrota, porque você já é vitorioso em Cristo Jesus. Ainda que você tombe nessa vida, por conta da maldade dos homens, você já é vitorioso em Cristo Jesus, porque a vitória já foi dada à igreja, e isso a igreja precisa abraçar e entender, porque quando ela entender isso, ela não vai temer anunciar o Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, a minha vida não tem mais valor, o que importa é que eu siga fazendo a missão que me foi dada, o que importa é que eu continue anunciando a mensagem que me foi dada, confiando que enquanto Deus quiser, eu caminharei nessa terra anunciando a palavra dele. O dia que Deus disser, vem para junto de mim, o dia que Deus chamar, nós então iremos, mas até lá, nós temos a vitória garantida por Deus. Por isso, espero que essa palavra aqueça o seu coração, espero que essa palavra aqueça o seu coração, a ponto de que você entenda que em Cristo você é mais do que vencedor, é mais do que vitorioso, e não tem razão para temer, não tem razão para ter medo ou temor, porque você não está sozinho, você está acompanhado do Cordeiro, o Cordeiro está com você, e o Deus soberano é quem lhe deu a missão. Se ele disse que a igreja triunfará, então a igreja triunfará. Amém? Vamos orar para encerrar, e em seguida quero convidar a igreja a cantar um cântico. O cântico Te Exaltamos, e no cântico nós falaremos exatamente sobre esse Deus que nada pode se colocar contra ele. Então oremos. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, ajuda-nos nas nossas dificuldades, ajuda-nos a entendermos que não estamos sozinhos, mas que Tu está conosco o tempo todo, que não estamos caminhando sozinhos ou lutando sozinhos, mas o Senhor Cristo Jesus está conosco, e ajuda-nos a entender que servimos a um Deus soberano, por isso a Tua igreja é vitoriosa, e ela nunca será derrotada. Enquanto Cristo Jesus não voltar dos céus, a igreja estará em pé, resistindo, porque o Senhor assim determinou, e nós confiamos na Tua palavra, e confiados nos méritos de Cristo Jesus, conquistados na cruz, é que Te oramos, em nome de Jesus, amém.